Olá! O processo de regularização extraordinária em Espanha, está a gerar imensas dúvidas e, pior ainda, muita desinformação. Por isso, nesta análise, vamos diretos ao assunto. O objetivo é separar os factos dos mitos, sempre com base naquilo que foi comunicado oficialmente pelo governo. Ok, vamos começar por aquilo que é, sem dúvida, o mais importante de tudo. É mesmo crucial que isto fique bem claro. O prazo para entregar as candidaturas ainda não abriu. Aliás, o próprio Ministério da Inclusão já veio pedir calma, e com razão, para proteger toda a gente de fraudes e das informações falsas que infelizmente já andam por aí. Pronto, sabendo isto, a pergunta que se segue é óbvia, não é? Então, como é que funciona o processo oficial? E, mais importante, quando é que tudo arranca? Para termos a resposta, temos mesmo de olhar para o caminho, um bocado burocrático, é verdade, que o governo tem de percorrer. Vamos lá ver cada etapa para que não sobrem dúvidas. Muito bem, vamos então ver o novo processo de regularização em Espanha. É fundamental percebermos em que pé é que as coisas estão neste momento. A proposta está a andar, sim, mas ainda está numa fase muito inicial. E perceber isto é a chave para gerirmos bem as nossas expectativas. A expressão que temos de reter agora é esta: fase de audiência pública. O que é que isto quer dizer na prática? Bem, de forma muito simples, significa que o texto com as regras ainda é um rascunho, uma primeira versão. Está aberto a sugestões de toda a gente, de cidadãos a organizações. Ou seja, e isto é muito importante, os requisitos que se conhecem hoje podem mudar. Nada, mas mesmo nada, está fechado. Ok, já percebemos o ponto de situação. Agora vamos olhar para o futuro. Vamos ver o cronograma oficial do governo. Existe uma série de passos obrigatórios que têm de ser cumpridos antes de as candidaturas abrirem. E perceber esta sequência é a melhor maneira de sabermos o que esperar. E, claro, quando esperar. Então, este é o caminho, passo a passo. Primeiro, acaba a fase de audiência pública. Depois, todo o feedback é analisado. A seguir, o texto tem de ir para pareceres oficiais como o do Conselho de Estado, que basicamente verifica se está tudo dentro da lei. Só depois disto tudo é que a versão final é aprovada pelo Conselho de Ministros e, por fim, o passo final é publicado no Boletim Oficial do Estado, o famoso BOE. É só a partir desse momento que o período de candidaturas pode oficialmente arrancar. Como se pode ver, não é um processo imediato, tem várias paragens obrigatórias. Muito bem, processo percebido. Agora, a pergunta de $1 milhão. Para quando é que tudo isto está previsto? Vamos então às datas-chave a reter. O número que temos de fixar é este que está no ecrã, 2 meses. De acordo com a comunicação do próprio governo, a estimativa oficial é que o prazo para as candidaturas comece daqui a aproximadamente 2 meses. Finalmente, temos uma referência de tempo mais ou menos concreta. E aqui está o cronograma, de forma mais visual. A fase de audiência pública termina no dia 6 de fevereiro. Depois, durante o resto de fevereiro e o mês de março, temos todo o processo de revisão e aprovação a acontecer. E tudo isto nos leva ao ponto final. O início previsto para as candidaturas aponta para o começo de abril de 2026. Portanto, são estas as datas que temos de ter na nossa agenda. Ok, sabendo que temos cerca de 2 meses pela frente, a grande questão passa a ser outra. O que é que se pode fazer já? Em vez de ficarmos à espera, há muito trabalho que pode e deve ser feito. Vamos ver como se pode preparar a candidatura agora. Exatamente. Este tempo de espera não tem de todo de ser um tempo perdido. Pelo contrário, pode ser visto como uma oportunidade perfeita para começar a juntar e organizar toda a documentação. Acreditem, começar já pode fazer uma diferença gigante. Então, o que é que se pode ir adiantando? Bem, esta checklist é um ótimo ponto de partida. Juntar a prova de entrada em Espanha, organizar todos os comprovativos de residência, tratar de obter os certificados de registro criminal e, atenção, uma nota muito importante sobre os 2 últimos pontos: apostilar os documentos e arranjar as traduções feitas por um tradutor juramentado em Espanha. Estes 2 processos em particular podem demorar bastante tempo, por isso começar a tratar disto agora não é só uma boa ideia, é mesmo essencial. E esta frase resume na perfeição a ideia. Ao começar agora, garante-se que não se anda em aflição quando o prazo finalmente abrir. Basicamente, transforma-se a ansiedade da espera em algo produtivo e assegura-se que, quando chegar à altura, não há corridas de última hora. Está tudo pronto a entregar. E chegamos à reta final e talvez à parte mais crítica de toda esta conversa: onde encontrar informação, ou seja, como nos mantermos bem informados e, acima de tudo, como evitar cair em armadilhas e burlas. E aqui a diferença é como da noite para o dia. As fontes oficiais são os websites do governo, como o inclusion.gov.es, e os seus canais oficiais nas redes sociais. Ponto.
As fontes não oficiais, bem, isso é tudo o resto. Rumores, canais que não são credíveis, fóruns. O governo já disse que toda a informação oficial sairá nos seus canais. O resto corre o sério risco de ser informação errada ou desatualizada, e isso pode levar a erros que deitam por terra uma candidatura. Portanto, a regra de ouro é mesmo esta. Para qualquer dúvida, seja sobre prazos, documentos ou quando o processo arranca, a única, mas mesmo a única fonte segura é a comunicação oficial do Governo de Espanha. É o único sítio onde se pode ter a certeza da informação. E agora que o caminho e os prazos estão um pouco mais claros, fica uma reflexão para o final. Com tudo isto em cima da mesa, qual será o maior desafio? A complicação de juntar toda a papelada a tempo ou a paciência necessária para aguentar esta espera? É uma boa questão para se ir pensando, enquanto se mantém a atenção nas fontes certas e, claro, se começa já a preparação.